Quando se deixa tudo para Deus seguir, não se tem ideia de onde Ele vai nos levar. A vida passa a ter o hoje só, o amanhã dele depende, só nos resta confiar. Estar aberto ao novo a cada dia e amar os que Deus quer ao nosso lado e seguir. Se Deus é o nosso tudo, nada há de faltar. Ele nos ama e sustenta, nos dá força e alegria. Nada me falta. Deus sabe o que é bom pra mim. Eu abro mão dos meus sonhos pra Deus sonhar em mim. Preciso me esvaziar. Deus sempre cuida de mim. Ele me ama demais. Deus sabe do que preciso. Eu sou tão feliz assim que eu não posso mais voltar atrás. Estar aberto ao novo a cada dia e amar os que Deus quer ao nosso lado e seguir uma meta. Se Deus é o nosso tudo, nada há de faltar. Ele nos ama e sustenta, nos dá força e alegria. Nada me falta. Deus sabe o que é bom pra mim. Eu abro mão dos meus sonhos pra Deus sonhar em mim. Preciso me esvaziar. Deus sempre cuida de mim. Ele me ama demais. Deus sabe do que preciso. Eu sou tão feliz assim, eu não posso mais. Não dá mais para voltar atrás. Se no seu coração você já tomou essa decisão, toma posse, meu irmão. Deus vai te dar toda a graça que você precisa para seguir em frente. Não tenha medo de entregar o seu coração, a sua vida nas mãos de Deus. Eu não posso mais voltar atrás. Eu não posso mais voltar atrás. E é justamente nesse tema, né, nesse clima de não voltar mais atrás, que estamos aqui novamente com você, dando continuidade, né, a esse encontro provocação, né, que começou ontem com a missa do Padre Adriano Zandoná. Hoje teve uma programação toda especial que você vai poder conferir no Play Canção Nova, no YouTube, Play Canção Nova. Você vai poder conferir tudo o que aconteceu durante o dia. Então, se você não pôde, né, acompanhar, eu falo para você, vale a pena você conferir. E vale a pena você também convidar outras pessoas, né, que querem descobrir qual é a vontade de Deus para a sua vida, para assistir esse momento agora. Durante o dia, a gente falou sobre as formas de vida, as formas de compromisso da Canção Nova, o núcleo, o segundo elo, e agora a gente vai aprofundar nos estados de vida. A gente vai conhecer mais um pouquinho como é o sacerdócio, como é a vida do celibatário, do solteiro, do casal dentro da Canção Nova. Por isso, eu já quero convidar aqui Padre Edilberto para falar para a gente sobre o sacerdócio na Canção Nova. Padre, seja muito bem-vindo. Obrigado, Regina. Boa noite. Boa noite. Deus abençoe. Deus abençoe. Pode sentar. Fique à vontade, a casa é sua, Padre.
Padre, seja muito bem-vindo. Eu já queria que o senhor dissesse, né, como é um sacerdote na Canção Nova? Primeiramente, o sacerdócio é o mesmo, seja na comunidade Canção Nova, seja na diocese, numa congregação. O sacerdócio, a essência, né, é a mesma, né, de ser outro Cristo, né, agir em persona Christi, de realizar os sacramentos, né, de ser a imagem do Cristo no meio ali, de fecundar um bom pastor. Mas é interessante, dentro da comunidade Canção Nova, até eu trago a experiência minha, né, eu lá nos meus 15 anos, eu tive o meu encontro pessoal aos 13 anos, e eu já tinha um desejo do sacerdócio, né? A semente já estava plantada ali, eu já tinha percebido. Eu estudei no colégio das Irmãs Franciscanas, e aquilo foi fecundando em mim cada vez mais ali o sacerdócio. Mas aí eu fiz várias experiências, porque assim, eu queria ser sacerdote, mas eu queria saber onde, né? E eu fiz a experiência de conhecer lá na diocese onde eu morava, fiz uma experiência com os franciscanos na congregação, e aquilo tudo eu fui percebendo que o sacerdócio, a essência, como eu disse, é a mesma, mas eu queria mais, sabe? Aquela experiência que eu tive na Renovação Carismática Católica, aquilo me inspirava, eu dizia, eu quero ser um sacerdote dentro de uma comunidade carismática, né? E, como eu disse, o sacerdócio é o mesmo, mas, assim, para aqueles... É questão de carisma, né? Deus nos chama a uma vocação, por exemplo, o sacerdócio. Me chamou ao sacerdócio, mas Ele me chamou também a viver o sacerdócio dentro de um carisma. E é isso que tem esse diferencial, né? Nós somos padres, para quem não sabe, né? Nós somos padres diocesanos. Por mais que estamos dentro da comunidade, nós somos padres incardinados em uma diocese. No caso, nós aqui somos incardinados, ligados à diocese de Lorena. Mas, ao mesmo tempo, nós não somos padres religiosos, mas por vivermos um carisma numa nova comunidade, tem as características, né, de um padre religioso, né? Então, nós vivemos esse diferencial do padre diocesano. E é muito bom, quando eu entrei na comunidade, toda a minha formação do sacerdócio foi aqui dentro da comunidade, e aquilo que eu buscava lá, quando eu estava buscando, querendo ser padre, mas não sabia onde eu seria sacerdote, né? Ao passo que eu ia crescendo nos estudos, na formação do carisma, eu digo, é isso que Deus me chamava, né? Ser sacerdote, mas dentro de um carisma, né? Sim, cujo a gente precisa, né, viver, né, as regras de vida, a espiritualidade, né, toda especial. Mas também tem a questão do trabalho apostólico, né? Um padre diocesano vive ali na paróquia, né, atendendo seus paroquianos, mas o padre da Canção Nova, ele sai muito em missão, né? Nós saímos bastante em missão, porque tem essa característica, nós, da Canção Nova, da missionaridade, né? Nós somos uma comunidade missionária. Então, aquele que é chamado a ser padre dentro do carisma Canção Nova, já foi plantado esse ser missionário, né? Não quer dizer que nós não fazemos também todo o trabalho numa paróquia, como nós temos padres na Canção Nova que estão em paróquias, né? Mas, naquele que é chamado a ser padre dentro do carisma Canção Nova, tem esse chamado também à missionaridade. Nós saímos muito em missão, né? Eu particularmente saio bastante em missão e gosto, né, desse trabalho missionário, e é muito bom, né? Sim. Se der tempo, vou querer que o senhor conte um pouquinho da sua última missão, que o senhor ficou um pouquinho, mas vamos ver. Vou chamar agora a Pati, né, que vai falar com a gente sobre a vida dos celibatários na Canção Nova. Pati, seja bem-vinda. Obrigada. Por favor, sente aqui. Pati, se apresenta, fala de onde você veio, quanto tempo de comunidade você tem. Eu sou Patrícia Coelho, sou de São Luís, no Maranhão. Eu tenho 14 anos de comunidade. No último dia 5 de agosto eu fiz aniversário, que cheguei aqui na Canção Nova. Ainda, né?
E estou celebrando nesse final de semana, com toda a alegria do meu coração, a graça de ser Canção Nova e de ter me descoberto dentro desse carisma, né? Principalmente para falar do celibato, né? Que é um estado de vida que hoje eu vivo com muita alegria. Quem é da minha cidade me conhece, sabe que dentro de mim existia sempre um desejo muito grande de ser mãe, né, de ter filhos, só que era um desejo que me ultrapassava, né? Eu queria ter muitos filhos. E, ao longo do tempo, eu fui percebendo qual era a maternidade que Deus me chamava a viver. Deus me chamava a uma maternidade espiritual, né? E eu fui entendendo, ao longo aí da caminhada dentro do Carisma Canção Nova, que Deus me chamava a ter um coração indiviso, a viver uma entrega total em tudo aquilo que Ele me chamava a viver. Então, eu vivo essa dimensão hoje, né? Dentro do Carisma Canção Nova, na missão que Deus me confia. Hoje, eu tenho a graça de trabalhar com o vocacional, né? Estou na equipe geral do vocacional. Para mim, é um paraíso, né? Porque quanto mais a gente toca no Carisma Canção Nova, mais a gente se apaixona por esse carisma, que é uma fonte inesgotável de graça de Deus na nossa vida, né? Dentro do Ministério de Música também, nas missões que Deus me confia com esse ministério, né? E é sempre um chamado a viver com inteireza, né? Com toda a alma, com todo o coração. Então, dentro da Canção Nova, o celibatário é chamado a viver isso, na vida de oração, na vida fraterna, na vida missionária, né, no trabalho que realiza, né, seja lá no setor de trabalho, seja em uma escala, né, atendendo o povo. Nós somos chamados a ser inteiros, né, como o sacerdote também é chamado a ser inteiro no celibato que ele vive, nós somos chamados a ser inteiros. Então, nesse chamado específico, a gente não divide a atenção com ninguém, vamos dizer assim, né? As nossas obrigações e a nossa vida, a nossa entrega precisa ser sempre assim. Então, o celibatário ele é chamado a viver isso. E também a ser, no meio da comunidade, uma profecia. Né? Então, o celibatário ele é chamado a ser uma profecia. Então, aquele que assume dentro do Carisma Canção Nova esse estado de vida, ele já está profetizando para todos os outros irmãos, né, que no céu todos seremos assim. Então, é um chamado que me completa, né? Quando eu descobri que Deus me chamava a esse tipo de fecundidade, a essa maternidade, a esse estado de vida, eu me senti completa. Porque eu entendi que essa era a vontade de Deus para mim, e eu abracei com muita alegria e amor. E é tão lindo ver você falando, né, do seu sonho de ser mãe, de ter muitos filhos, né, e perceber que hoje você não é uma frustrada, assim, nesse sentido, porque você hoje tem muitos filhos. Muitos filhos, e eu até brinco, né, que seria impossível, né, o meu desejo materno se estender tanto, né? A minha mãe e minha irmã estão em casa, estão assistindo, então elas sabem que eu tinha assim várias fotos de criança coladas na parede, só que era assim, um japonês, um negro, eu queria todos para mim, né? E hoje Deus me dá essa graça, né, de acolher os filhos espirituais que Ele tem para mim. Com essa missão de apontá-los para Deus, né, de levá-los para Deus, de salvar almas, né, de tirar do mundo aqueles que Deus quer para si. E um dos motivos dessa profecia, né, na nossa vida é o reino de Deus que está por vir. Então, o celibatário ele precisa a todo instante transbordar isso, né? O Senhor virá. E também por causa da salvação das almas, né? Quando eu questionei o Senhor por que Ele me queria celibatária, Ele me disse que era por causa da salvação das almas, né? Quando eu olhava ao redor, olhava o matrimônio, Deus me mostrava que eu precisava me oferecer para a salvação das almas. Quando eu via a juventude se perdendo, quando eu via as situações, Deus me chamava, te oferece no lugar deles, né? Faz uma oferta da tua sexualidade, da tua feminilidade, tudo aquilo que você tem, porque eu quero salvar almas. Então, eu assumi esse estado de vida com esse intuito,
de salvar almas, né? É uma entrega total É uma mesmo. entrega total. E agora eu quero chamar a Flaviana, ela que vai aqui representar os solteiros da comunidade de Canção Nova. Flaviana, Boa noite. seja bem-vinda. Obrigada. Se apresente. Fale pra gente também de onde você veio, quantos anos de comunidade você tem. Então, Flaviana, meu nome, né, como já disse, sou mineira, natural de Belo Horizonte. Minha família atualmente mora mais no interior, tenho 16 anos e meio de comunidade, caminhando para 17 anos. E é uma alegria, né, estar na Canção Nova durante todos esses anos, ter feito meu compromisso definitivo e viver essa entrega inteira para Deus, né? E como solteiro na Canção Nova, eu vivo essa alegria de estar disponível para Deus, na missão que Ele me confia no hoje. Então, hoje, aqui na Missão de Cachoeira Paulista, nas realidades que eu assumo no meu apostolado, na minha atuação missionária, ser inteiramente para Deus e à disposição. O que Deus quer de mim no hoje, no concreto da minha vida. E como solteiro, o solteiro na Canção Nova também é aquele que está nesse processo de discernimento, né, de busca da vontade de Deus. Alguns a caminho de um discernimento, alguns já discernidos e a caminho de uma concretização, e alguns naquela realidade que já discerniu, não concretizou, mas vive essa alegria de estar centrado em Jesus, centrado no principal, centrado no tudo, né? Que é o que a gente tem refletido no decorrer de todo esse dia, de ser inteiramente para Deus ali naquilo que Ele quer na nossa vida. Eu gosto muito, né? Também sou solteira. E eu gosto muito da carta de São Paulo, né? Que diz, né? Os solteiros cuidem das coisas do Senhor, né? E é isso, né? Que a gente vive aqui, né, Flaviana? É verdade. Falando disso, eu me lembrei do meu diretor espiritual, né? Um dia a gente conversando sobre isso, e ele dizia dessa realidade, né? De estar bem por inteiro na condição em que você está, como São Paulo diz, né? Cada um fique na condição em que está, essa condição do hoje. Então, é aquilo que Jesus nos ensina a viver bem o dia de hoje. O que me espera? Eu vou um dia, de repente, me descobrir celibatário, vou um dia me descobrir, né, no caso dos meninos, que eu sou chamada ao sacerdócio, ou que, de fato, Deus me convida ao matrimônio, a concretizá-lo. Seja como for, eu preciso viver bem o meu hoje, por inteiro, entregue a Deus, porque o amanhã a Deus pertence, não é verdade? Então, falando de mim agora, nesses quase 17 anos de Canção Nova, então eu viver um dia de cada vez, na alegria de saber que eu estou na vontade de Deus, na vocação que Ele me chamou, no carisma que ele me convidou a viver nesses anos, de entrega a Deus, sabendo que, de fato, eu estou, dia a dia, preparando esse povo bem disposto para Jesus que voltará, e precisa encontrar um povo bem formado, um povo apaixonado por Ele, um povo sedento de salvação, sedento do céu. Então, isso me completa, isso me realiza, porque, na verdade, todas as outras realidades são meios, né? Vão passar um dia, o que vai permanecer? Vai permanecer o Senhor. Então, eu já estar no meu hoje nele, me realiza por inteira, né? Seja como for, seja o que Deus tiver para mim, é viver o hoje, concretamente. É uma entrega e um abandono, né, nas mãos de Deus. Uma né? oferta, né? Uma oferta de Deus naquilo que Ele vai me pedindo. E aquilo que o nosso diretório, né, que a gente está aí nos aprofundando e mergulhando concretamente nesse ano dele, diz do solteiro, é aquele que está inteiramente disponível para o Senhor, para a missão, estar livre, né, para ir, para vir, para ficar, para estar nessa ou naquela missão, nada o prende. Ele está inteiramente com o seu coração voltado para Deus e para a missão, para o apostolado. Agora eu quero chamar o Márcio e a Eliette, que vão aqui falar para a gente, né, sobre a vida do matrimônio na Canção Nova, né? Como é ser um casal, como é ser uma família, né, dentro de um carisma. Sejam bem-vindos. Podem se apresentar, dizer de onde veio, quanto tempo de comunidade, quanto tempo de casado. Bem mais velha que eu na comunidade. Um ano. Boa noite, né, a todos. Meu nome é Eliette, sou esposa do Márcio, somos casados há 14 anos e eu tenho 20 anos de comunidade. Esse ano, 21. Eu cheguei um ano depois, né? Completo 20 agora em outubro. E conheci a Eliette aqui, quando eu cheguei na Canção Nova. A gente começou a namorar em 2003.
Noivamos em 2005, casamos em 2007, graças a Deus, e temos 3 filhos. O Giovanni, que vai fazer 13 anos, a Isabela vai fazer 10, os 2 em setembro, e o Lucas, que faz 6 anos, segunda-feira. Sim, e é bonito de ver, né, um casal na Canção Nova, porque, primeiro, Deus fez um chamado. Né? Deus fez um chamado para a Eliette, Deus fez um chamado para o Márcio. Imagino que vocês nunca iam imaginar que se conheceriam, mas o carisma uniu vocês. E como é essa experiência? Sim, provavelmente, né, muito difícil iríamos nos conhecer, né, porque o Márcio é de Brasília e eu sou de Guaratinguetá, aqui pertinho, né? Então, dificilmente, né, a gente se encontraria. Mas Deus nos uniu aqui nesse carisma, né? Como você falou, Deus nos chamou. Eu vim, né, por um chamado de Deus, e o Márcio também, e aqui nós nos encontramos, né? Então, nós nos casamos por causa da missão, nós nos casamos por causa do carisma, né? E a nossa família hoje, ela é para a missão, né? Para a missão de evangelizar, de preparar um povo bem disposto para a vinda do Senhor. A gente, na escolha, né, desse deixar tudo pelo tudo, eu vivi essa experiência, né, de abrir mão dos meus sonhos, né, de todos os sonhos que eu tinha, que eu queria realizar sozinho na minha vida, né. E a minha experiência de liberdade em Deus para essa escolha que eu fiz foi tão grande que eu, de fato, abri mão de todos os meus sonhos, né? Minha mãe perguntava: o que você vai fazer lá? Você vai ser padre? Eu falei assim: eu não sei, mãe. Você vai casar? Não sei. Mas você vai fazer o quê lá? Pode ser que eu seja um celibatário, né? E eu não sei o que Deus quer, mas eu quero aquilo que Ele quer para mim, né? E para que eu encontre a vontade de Deus, eu preciso abrir mão daquilo que eu mais sonho. E o meu maior sonho era ser pai, né? Então, de fato, como a gente canta na canção, né? Eu abro mão dos meus sonhos. Para Deus sonhar em mim, eu preciso me esvaziar. Então, essa foi a experiência que eu fiz, né? Então, no momento que me veio isso ao coração, nessa canção, eu fiquei com raiva, né? Mas era a minha verdade, né? Eu precisava viver essa entrega, esse abandono, né? E não me arrependo. E seria muito feliz, tão feliz, né, se eu tivesse escolhido, porque eu entendi que Deus age na nossa liberdade, né? Ele nos ama com amor eterno, né? Então, a escolha é nossa. A gente escolhe livremente, né, corresponder à vontade de Deus. Mas como é concretamente assim a vida de um casal dentro do Carisma Canção Nova? É um barato. Olha, a gente costuma dizer assim que a gente tem a vida de família, né? A vida do dia a dia, a luta para pagar a conta, levar o menino na escola, leva no hospital, marca consulta, né? Manda consertar o carro, não tem dinheiro para botar gasolina no carro. É a mesma vida do povo, né? Do povo de Deus, né? Não somos diferentes em nada, né, nesse aspecto. O que nos difere é essa escolha, essa entrega, né? Nós fizemos uma escolha de sermos uma família que se dedica de maneira integral, né, dentro da Canção Nova. Quando eu já tinha feito a minha escolha de vir para a Canção Nova, de deixar tudo e conhecer a Eliette, eu comecei a fazer esse discernimento. Mas eu quero formar uma família dentro da Canção Nova, né? E quando a gente começou a namorar, eu perguntei para ela, falei assim: você veio aqui para dar a vida toda para Deus, né? Não tem... Ela, sim, eu vim. Eu falei assim: eu também. Então a gente começa já acertando os pontinhos aqui, porque não tem esse negócio de ir lá na frente ficar, né, botando a mão no arado e olhando para trás, não. Mas por causa dessa convicção, né, dessa certeza de fé, de que Deus realmente nos quis aqui, né? Então, Deus nos deu um presente dentro da nossa entrega, né? O primeiro amor entre nós, né? Esse amor de homem e mulher, né? Toda a nossa história vivida, né? E sofrida também, nesse tempo, que foi um tempo de purificação também.
Mas foi um tempo muito fecundo, um tempo maravilhoso, né? E pode falar. Eu acho bonito também na nossa vivência, né, de casal na Canção Nova, porque nós vivemos todos os princípios, né? Tudo que um solteiro, um celibatário, um padre vive de princípios, né, da Canção Nova, nós vivemos no nosso matrimônio, né? Então nós vivemos a vida fraterna, que é para nós assim, né, algo que, claro que hoje com a pandemia, né, nos limitou um pouco, mas essa alegria, né, de sermos comunidade, né? De hoje para a gente estar aqui. Nós temos 3 filhos, né? Então, uma irmã ficou lá com as crianças, uma irmã celibatária. E já chegou fazendo... Tia de Cleide. Chegou fazendo a maior festa com as crianças. Então, as crianças, né, inseridas nesse ambiente da comunidade, dos tios, das tias, dos grupos, né, que eles participam do grupo dos sentinelas, o grupo de oração. Então, todos os princípios, né, que a gente viver da providência... tudo, né? A prevalência de Deus, a formação. Então, vivemos nosso matrimônio dentro de um carisma, né? Com toda a alegria, né, desse carisma, com toda a vida desse carisma. E essa vida, ela transborda, essa vida dos princípios, do carisma, ela transborda na vida dos nossos filhos. Então, eles nos questionam muitas vezes, né? Por que o amigo da escola, o pai tem um carro assim, assim, assado, e o nosso carro é diferente? Então, assim, essas coisas... a gente vai ali colocando na vida deles o sentido da escolha que nós fizemos. Então, a gente sempre fala, olha, se não fosse a Canção Nova, vocês não estariam aqui, porque eu não tinha conhecido a mamãe, eu teria casado com outra pessoa, sua mãe com outro rapaz, e, né, vocês não existiriam, isso eu tenho certeza. Né? Então, isso também entra na vida deles, né? E não é uma coisa assim que eles são santinhos, não. São crianças, né? Nosso filho agora é adolescente, Isabela na pré-adolescência, normais, graças a Deus, né? Eu acredito também que um grande diferencial seja a missão, né? Você é cantor, né? Ministro de música, então você vai fazer show, e a Eliette não é, mas ela precisa, né, dar esse suporte à sua missão, né? Como é isso? Ela é submissa, né, ao marido. Sim. Nessa hora, né? Ela age, ela vive essa realidade sob a missão, né, do esposo. Isso é muito bonito, porque a gente sempre, em todas as experiências que nós fizemos de missão, de sair, de viajar, de ficar muitos dias ou poucos dias, ou muitas missões, né? A gente foi vivendo e amadurecendo essa realidade também dentro do nosso casamento, da nossa família. A gente sempre chegou nesse consenso de que a gente precisa estar bem, ela precisa cultivar, né, o sentido do pai sair de casa e ficar tantos dias fora de casa, nos nossos filhos, né? Não pode ser aquela coisa que fica bravo, porque está demorando, porque não sei o quê, que daí reclama, porque o que fica no coração do filho, né? Vendo, meu pai está fazendo minha mãe sofrer, né? E o sentido não é esse. Então, isso tudo a gente foi aprendendo à medida que a gente foi vivendo essa realidade. E também contando com as experiências dos nossos irmãos, né? Aquilo que foi experiência boa, a gente trouxe para dentro de casa, discerniu. Aquilo que foi experiência que não foi boa, a gente também discerniu, falou, não, a gente também não quer isso para a nossa realidade, né? Porque sempre tem aqueles que são os bandeirantes, né? Que abriram o caminho, né, padre? Primeiro, e a gente foi aprendendo com eles também, né? Então, isso tudo a gente foi discernindo e vivendo. E eu não troco essa vida por nada. Que bom, que bom. E a Eliette falou, né, da vida fraterna. E aqui na Canção Nova, né, apesar de ter, né, bem definido, né, os sacerdotes, os celibatários, não é cada um vive na sua cúpula, né? A gente vive ali todo mundo junto e misturado, né? Então, eu queria que vocês falassem um pouco, né, de como é essa experiência, né, entre os estados de vida. Olha, eu já vou iniciar, né, que você perguntou aquele diferencial do padre, né, dentro da comunidade. E é justamente isso que o Márcio foi falando. Desde o primeiro momento que nós entramos na comunidade, né, no pré-discipulado, nós já temos esse contato com os celibatários, com os casais, com os filhos, né, dos casais. E isso é um diferencial, porque, às vezes, no seminário, ali só estão os seminaristas. Claro, ele tem o contato com o povo, mas esse diferencial de estar todo momento
né, com casais, com solteiros, com celibatários. Isso vai fecundando, né, a minha vocação. É intenso, né? Padre? Porque assim, eu vou vendo o casal feliz, ao mesmo tempo minha vocação vai se firmando ali, eu vou dizendo, eu sou feliz também sendo sacerdote. Eu vejo a celibatária sendo feliz, o celibatário, os solteiros. E isso é fantástico, né, esse diferencial do sacerdócio dentro de uma comunidade de vida, e aqui especificando da Canção Nova, isso é maravilhoso, né? E como padre também, de ter o contato, continuar esse mesmo contato, de ir na casa dos casais e ter essa familiaridade com os filhos, isso vai fecundando, né? Ao mesmo, você já é feliz, você vai dizendo, nossa, eles são felizes, eu sou feliz. Isso é fantástico, né? Esse fecundar, né, a vocação do outro. E essa riqueza, né, de estados de vida, nós estamos aqui em membros representantes do núcleo, mas é algo que também é uma realidade muito forte nos nossos irmãos que estão no segundo elo, né? No segundo elo nós temos também casais, nós temos celibatários, nós temos padres, né, solteiros, que junto conosco, nas frentes de missão, vivem essa dimensão, né, de vivência do carisma Canção Nova, de intensidade, de completar um ao outro na convivência ali, na vida fraterna que nós vivemos. Então, assim, de fato, essa complementariedade, né, nós nos completamos mesmo. Né? Deus nos suscitou no carisma Canção Nova, no coração do nosso fundador, essa inspiração, né, que ele mesmo diz que é uma profecia para a igreja, né, de que nós, no estado de vida que Deus nos chamou, nós podemos viver a santidade e podemos conviver, né? Podemos ajudar um ao outro. Então, eu lembro muito que eu tive a certeza que Deus me chamava para o celibato contemplando a vida de um casal, né? Foi lá em Curitiba, quando eu estava lá no meu primeiro ano de juniorato, segundo ano, e lá tem um casal que até hoje é meu amigo, o Ulisses e a Vânia, com as crianças, né? Eu convivi com eles, o Samuel pequenininho, a Amanda também. Contemplando a vida deles, também da Rogerinha, do Wellington, que na época moravam lá, Deus me mostrava que Ele me chamava para uma outra vida diferente, né? Que eu não iria, né, do jeito que eu sou inteira, eu não ia conseguir me dividir. Eu ficava pensando, eu não vou conseguir me dividir entre um filho. E quando Deus me chamar, o que eu vou fazer? E foi contemplando o outro estado de vida que eu tive a certeza que eu era chamada ao celibato. Foi ali o ponto-chave, né? E o nosso fundador diz isso, né? É de se colocar em dúvida um estado de vida que rejeita o outro estado de vida, né? Você deve ter alguma coisa mal resolvida aí. É o contrário, nós amamos, né? Nós amamos ainda mais o outro estado de vida, porque a gente consegue tocar naquilo que nós somos também. Então, é como se fosse um iluminando o outro, né? Eu vejo que é a beleza de um dos nossos princípios, que é a sadia convivência, né? Que esse entrar na vida do outro, que vai trabalhando em nós, o homem e a mulher puros, a sadia convivência ali, essa beleza da diversidade. E é uma grande riqueza, de fato, né? À medida que os irmãos foram partilhando, eu fui me lembrando de várias experiências que eu fui vivendo no decorrer desses anos. Por exemplo, uma realidade de casa comunitária que eu vivi, tinha uma que estava fazendo, na época, né, caminho de namoro, hoje já está até casada, e a outra que fazia caminho para o celibato. Então, ora a gente vibrava com uma na descoberta, naquele processo de discernimento, de se integrar, entregar inteiramente para Deus, ora se alegrava e vibrava com a outra, que estava apaixonada, que era com o coração para todos os lados, e quando saiu ali o namoro, ali a gente colocou oração e fez a maior festa com ela. Então, essa alegria de se alegrar, como o padre disse, com a riqueza, com a experiência que o outro está vivendo, com a descoberta que o outro está vivendo, né? Nas missões por onde eu morei antes de voltar para a Cachoeira Paulista, né? Morei em Lorena e morei em Campos dos Goitacazes, que tinha ainda a casa do núcleo lá. Como foi rico para mim tocar na vida de tantos irmãos ali Lorena, que é aqui pertinho, né? Tantos irmãos do segundo elo ali, tantos casais. Na época, nós éramos 4 moças, então só tinha uma casa feminina lá, não tinha casa de rapaz, não tinha sacerdote na missão. Hoje, graças a Deus,
né, tem essa realidade lá também. Mas, na época, nós éramos 4 moças e a gente, para fazer tudo ali na missão, e a gente contava muito com o quê? Com os irmãos do segundo elo, com os vários casais, pessoas muito antigas de comunidade, que conheceram o Padre Jonas, ainda da época dos Maranatás, do Seminário de Vida no Espírito, nem tinha ainda comunidade. E quão rico foi para mim conviver com aqueles irmãos, né? Quanto eles me ensinaram, como foi assim, aprofundou a minha vocação, a vivência do carisma. Depois eu fui para Campos, aí já tinha sacerdote, já tinha os meninos, já tinha as meninas, já tinha casal. E a experiência também muito rica que eu vivi com um casal lá, o Renilson e a Jamile, né, que são antigos. Na época, eu cuidava da administração, ele era o responsável da missão, então, muitas vezes, a gente tinha que estar ali. E quanto que ele me fazia vir para fora, né? Porque tímida, caladinha, na minha. E ele, não, vamos lá, me impulsionava, e, né, altas partilhas. Quão rico foi para mim, né, como irmã, como missionária, me fez crescer ali na vivência também com o padre. Na época, era o padre Edmilson, e 2 irmãos passaram por lá. Ainda tinha a realidade de casa mista. Então, assim, que foi uma riqueza para aquele tempo, né? Para aquele tempo que foi bom a gente ver ali a pureza de um com o outro, pessoas normais, que sente tudo normal, mas que a gente vivia essa beleza, que é possível, né? Que é um testemunho para o mundo, a vivência ali plena de ser irmão, de ser irmã, de poder contar, de poder chorar com o outro, de poder ver as lutas ali também, né? De cada um. Então, é uma riqueza, é uma beleza desafiante, mais linda, né? Maravilhosa, e que a gente vê diante desse mundo aí, que a gente lida com tantas realidades, que é possível e que é belo, que de fato realiza, que de fato te faz bem, que de fato te faz inteiro, né? Não é pela metade. Vocês querem falar? Quando ela foi falando, eu fui lembrando de um dos documentos do Padre Jonas, que ele diz que ele usa essa frase: nós temos uma contribuição específica para dar, né, ao mundo, a este mundo, para a igreja, né? Então, quando eu penso na realidade de família, né, e olhando as partilhas aqui também para as outras realidades, né, dos estados de vida no Carisma Canção Nova, eu vejo isso, que é essa luz, né, para o mundo, de que a gente pode viver essa sadia convivência, essa vida fraterna, né? A gente pode dar a vida pelo outro, né? A gente pode se aprofundar nos relacionamentos sem interesse, né? Então, essa vida em Deus, no carisma, ela nos proporciona isso, né? Então, as pessoas, quando se aproximam de nós, né, elas costumam dizer assim, eu vivi essa experiência várias vezes, a pessoa chegar para mim e falar assim, eu achava que a pessoa estava me reconhecendo por causa da televisão, e a pessoa falou assim, você é da Canção Nova? Eu falei assim, então ela nunca me viu, né? Porque ela ficou em dúvida se eu era da Canção Nova. Não tinha certeza. Mas o que a pessoa viu em mim para dizer que eu era da Canção Nova, né? Aí eu ficava pensando, o que eu fiz? Sendo que a gente não tem nenhum eu estava sinal, vindo né? da onde? O que eu fiz? Onde eu entrei? O que eu fiz que a pessoa, né, me abordou no meio da rua para perguntar? Então, isso é a nossa vida, a nossa escolha, né? A graça, né, que Deus nos deu. É o cêntuplo, né? Quando a gente chega aqui na comunidade, a gente que deixou pai, deixou mãe, deixou os irmãos, a gente chega aqui, a gente encontra uma família, né? E às vezes, assim, quantas vezes eu estava com saudade da minha família, e aí eu pude encontrar, né? Tipo assim, ir num casal e encontrar ali um pai, uma mãe, né? E assim, nas coisas simples, né? Numa refeição, num carinho, numa coisa. Quantas vezes eu também já pude, né, experimentar, né, a paternidade, né, de um sacerdote, né, as irmãs, né? E é quando a Flaviana ia falando, né, como é bonito também isso na comunidade, né? Em diferentes estados de vida, da gente celebrar, né, quando uma irmã vai casar, e aí a gente ajuda no casamento, ajuda a escolher o vestido de noiva, fazer os convites, a gente passa quase a noite inteira ali montando os convites. O almoço, monta, desmonta, decora. Cuida da família, da né? família, acolhe a família. Especialista em eventos, né? Sim. E aí a gente também cuida da família, então a gente ganha muito mais pais, muito mais mães, muito mais irmãos. Então, acho que isso, assim, é uma riqueza.
e também para a cura, né? A cura que a gente recebe, né? Graças a Deus eu tive uma família muito boa, né? Meu pai, minha mãe, mas quantos irmãos, histórias de irmãos, né? A gente vai vendo que não teve, né, uma família estruturada, mas aí vem para a Canção Nova e encontra aqui, né, um casal que vive, né, essa doação, esse amor, né? Tipo, como Cristo amou a igreja, né? Márcio ama a Eliette, encontra essa doação de amor. E nisso a gente vai experimentando a cura. À medida que nós vamos evangelizando, nós somos evangelizados, né? O Padre Jonas nos ensina isso, e a gente experimenta isso também, né? Nas nossas relações fraternas, né? Na nossa vida. Quanto mais a gente se doa, quanto mais a gente se abre, mais nós recebemos, né? Então, e isso é o dar e dar-se-vos-á, né? É assim que Deus faz, né? Porque a nossa essência é viver da providência. Então, essa providência que cuida de todas as coisas, de todas as áreas, de todas as dimensões da nossa vida, né? Nada escapa aos olhos de Deus, né? E alguém tem uma experiência forte, assim, que fez para contar, assim, com outro estado de vida? Tipo, como a Paty contou, né? Vendo o outro casal, ela conseguiu viver essa experiência, né? Desse discernimento vocacional. Alguém tem aqui para contar? Agora, né? Várias histórias. Peguei de surpresa, né, gente? Mas é isso. Eu vejo assim, eu já vivi realidades assim, né, com vários casais, né, tanto de tocar às vezes assim em algum momento de tribulação que eles estavam vivendo, de perdas, e de poder ser presença, de poder estar junto com eles ali, de ser uma irmã ali para apoiar, né. Eu lembro de uma vez de um irmão que a esposa estava grávida, não estava com dificuldade, precisou ficar no hospital, e foi lá, e a gente é bem próximo, bem amigo. Então, ele foi, olha, estou precisando de alguém para passar a noite com ela no hospital, porque tem a outra criança, que eu tenho que cuidar da criança. Não, vamos lá. E aí, fui passar a noite lá com ela. Então, vamos dizer assim, várias realidades assim que a gente vai tocando. O irmão que precisava sair em missão, e aí a irmã que tinha 4 filhinhos, aí vamos lá ajudar ela a cuidar das crianças ali. Eu lembro que foi até engraçado, porque ela precisava ir à missa de manhã antes de eu ir embora, porque ele só ia chegar mais à tarde. Eu falei, não, eu fico com eles. E era assim, bem peraltinhas. Eu dou conta, pode deixar. Então, foi aquela coisa ali de era uma bebezinha. A outra devia ter, acho que uns 2 aninhos, o outro 3 e o outro 6. Então, era bem assim, né? E foi ali aquela coisa de brinca com um, conta história com o outro, e o outro desenhando. Aí eu lembro que estou cuidando da bebezinha, daqui a pouco a outra está subindo em cima da mesa, eu deixo a bebezinha, vou lá, corro. Então, essa beleza de tocar ali no desafio, né? O irmão estava em missão e ela estava ali, fui lá ajudar para ela poder ir à missa. Quando ela voltou, ela, né, tinha que cuidar ali dos 4 ali. Então, essa beleza de, não é uma coisa assim forte, assim, vamos dizer, mas de entrar na vida do outro, de entrar nos desafios do outro, né? De irmãos padres também, né? De tocar na doação. Eu lembro, me marcou muito quando eu morei com o padre Edmilson em Campos, porque ele, vamos dizer, lá tinha rincão, né, na época, na casa que a gente tinha, então lotava de gente, mas ele ia lá para o rincão, varria o rincão, limpava as cadeiras, ia receber o povo chegando. Uma vez eu lembro que uma senhora confundiu ele com o porteiro, nem reconheceu, porque ele estava lá no meio do povo, na simplicidade, né, na doação dele ali. Então, tocar nessas realidades nos enriquece, né? Enriquece ver a doação do irmão. É a experiência de família mesmo, né? Que se a gente for perceber na nossa família, né, nos nossos parentes, a gente vê que existem vários estados de vida, existem realidades diferentes, e a gente acaba que vai entrando um na vida do outro, né? E como o nosso fundador diz, os nossos laços de ser às vezes se tornam mais fortes do que até mesmo os laços de sangue, porque nenhum de vocês aqui eu conheceria sendo lá de São Luís, Maranhão, na minha cidade. Longe, é longe. Já foi lá. É longe. Então, assim, Deus nos une através de um carisma para nos formar uma família, né? E essa palavra, para mim, era muito forte, porque quando Deus me chamou,
o que eu coloquei em xeque para responder ao chamado de Deus foi: eu vou ter que deixar a minha família. E a palavra que Deus me deu foi justamente essa que você trouxe, né? Você vai deixar, mas eu vou te dar 100 vezes mais. Estando na Canção Nova, Deus me ensinou a amar de uma forma diferente também a minha família. Então, ele de fato mesmo, essa família Canção Nova é um ambiente de cura, onde nós somos transformados, onde a gente consegue viver de uma forma diferente, até mesmo com os nossos familiares. E a gente vive essa intensidade, e Deus vai nos colocando no lugar onde nós precisamos estar, né, como família de Deus, e também estender até a nossa família essa consagração. E eu vejo também, falando da casa de solteiro, né, da casa da residência comunitária ali, a gente vive em mais pessoas, né? E assim a gente, claro, os celibatários também estão dentro das casas, né, os padres, mas a gente toca muito na vida dos irmãos, na realidade que eles estão vivendo. Então, quantas experiências fortes, né, eu já vivi de irmãos que às vezes estavam vivendo sofrimentos em si próprios, seja uma doença física, seja às vezes alguma realidade até psicológica, de alguma depressão, e você está ali junto, você entrar na vida, sofrer com o irmão, chorar com o irmão. Realidades de pessoas que perderam pai, perderam mãe. Uma vez eu lembro de uma irmã que perdeu o irmão, foi um acidente, foi em cima, né? Então, todo aquele transtorno ali, aquele sofrimento de viver com a pessoa aquela dor, né? A outra que perdeu uma tia que era como se fosse uma mãe, de ter que acompanhar a pessoa lá na cidade, no velório. Eu perdi meu pai no meu primeiro ano de comunidade. Então, assim, quão foi importante a presença dos irmãos que foram comigo, que estiveram comigo lá. O padre que, na época, ligou para dizer: olha, eu estou com você, minha filha. Então, são, de fato, essa questão de família, né? Que um entra na vida do outro, entra nas dores do outro, nas alegrias do outro. Se a gente vibra com as descobertas que a pessoa vai fazendo, a gente também chora com o irmão também, né? Nas dores que ele vai tendo, eles choram conosco. Então, de fato, são laços fortes e profundos que a gente vai vivendo. Há também as realidades, né? Há dificuldades, às vezes, um com o outro, que a gente precisa viver o perdão, precisa viver a reconciliação, e que isso não nos distancia, mas, ao contrário, como numa família, né? A gente vai fortalecendo, porque teve uma diferença, porque precisou perdoar. O amor, a tendência, se a gente mergulha, é ser mais solidificado, né? E é interessante você falar isso, e era justamente onde eu queria chegar, porque a gente começou aqui falando, né, da beleza, né, de um estado de vida que fecunda o outro, e aí parece assim uma vida irreal, né, aquela vida assim que é o sonho de todo mundo, né, aquela vida perfeita. Só que não, né, nós somos gente, né, nós somos pessoas, então nós temos sofrimentos, nós fazemos os outros sofrerem, os outros fazem a gente sofrer, mas como a gente se ama, né, o amor prevalece. E aí, quando o amor prevalece, tudo muda, né? Tudo transforma, tudo ganha um novo sentido. E eu acredito que essa é a maior experiência de viver em comunidade. Essa é a maior diferença. Por que eu não fiquei na minha família? Né? E eu vim aqui constituir uma nova família, né? Porque aqui eu vou viver esse amor que me transforma e também transforma o outro, né? Que não é o meu amor, mas é o amor que vem de Deus. É isso. Mais alguém para finalizar, dar aqui um tchauzinho, a gente já vai entrar, e eu quero já convidar você, né? Pedir a palavra final de cada um. Mas eu quero já convidar você a preparar o seu coração, já quero convidar o Márcio para falar primeiro, porque aí depois já vamos entrar com música, né? Preparar a música, para preparar o coração, né, para a gente. Me vem aquela máxima que a gente já ouviu várias vezes, né, que a vida comunitária é a nossa maior penitência, né? Mas é também a penitência, ela serve para nos purificar, né? Para que a gente se mortifique, para alcançar cada vez mais, né, a meta, caminharmos em direção à meta, que é a nossa santificação. Então, se nós pensarmos por esse prisma, né, que algo que me santifica, então isso também é belo, né, porque existe uma beleza do crucificado, né, que é o que dá sentido ao sofrimento, né, que é a nossa salvação. Então, esse caminho a gente faz com a nossa vida, né?
com aquilo que nós somos, né? Então, o Márcio precisa ser o Márcio na Canção Nova. Ele não pode ser outra coisa, senão não vai chegar no céu, né? Assim como a Eliette também. Isso aí. Comunidade, lugar do perdão e da festa, né? Então, é bem isso, né? Nós temos o nosso princípio de viver reconciliados exatamente por isso, né? Porque a gente briga. Mas a gente briga, mas a gente se reconcilia, né? Então, essa beleza do perdão e da festa, né? Porque reuniu é festa na certa, né? Então, o nosso carisma é o caminho que Deus nos deu para o céu, né? Então, cada um no seu estado de vida, buscando o reino de Deus, né? E Deus nos deu esse caminho, né? O carisma Canção Nova, para a gente chegar lá no céu. O desejo de santidade é outra coisa muito forte, né? Todos aqui entraram com desejo de santidade. Claro que lembrando que todos nós temos fraquezas, limitações, mas quando cada estado de vida, né? Nós vamos vendo o casal buscando a santidade, o celibatário, o solteiro, os padres buscando viver a santidade, mesmo sabendo das fraquezas e limitações, mas isso vai gerando aquilo que o nosso carisma deve mostrar para os outros, né? Que é possível a santidade, né? É possível a santidade para você. É isso mesmo, a palavra que eu ia falar também era essa, viu? O desejo de santidade, a vontade de viver com Deus, né? A vida inteira é a escolha de Deus para a minha vida como celibatária, né? Então, Deus me escolheu no Carisma Canção Nova celibatária para ser santa, vivendo tudo aquilo que a nossa comunidade oferece de riqueza para viver. Então, é esse desejo, né? Eu penso que o que nos une, o que une todos os nossos chamados, o que une a nossa vocação é de fato esse chamado à santidade. E é possível, né? É possível ser santo casado, é possível ser santo sacerdote, é possível ser santo celibatário, solteiro, até mesmo que não conseguiu ainda concretizar o seu estado de vida, mas estando como solteiro, é possível, né? Então, é a santidade para todos. E que essa santidade, ela em comunidade, ela fica mais fácil, né? Tem essa via dos desafios, né? Das brigas, como a Eliette trouxe, das diferenças, mas que tudo isso pode se transformar um meio seguro de santificação, de purificação, de fortalecimento de uma conversão madura, né? De um caminho seguro e maduro para Cristo, né? Que é o nosso chamado, chegar a Ele, chegar à meta. Obrigada, gente. Obrigada a todos. Obrigada a você. Eu quero falar para você continuar aí, que agora vai vir um momento mais especial, né? Que é um momento de adoração. Queremos colocar a sua vida, a sua vocação aos pés do Senhor. Então, conosco nesse clima mesmo de oração, de entrega ao Senhor, com ouvidos atentos para ouvir aquilo que o Senhor quer te falar. Toda essa entrega, tudo isso que nós partilhamos, ela só tem sentido se for feita por amor. Neste encontro que muda a nossa vida, nós precisamos pedir a Deus essa graça de sermos apaixonados por Ele, de nos deixarmos apaixonar, de nos deixarmos envolver por este amor que não nos tira nada, mas que multiplica em nós as graças, multiplica em nós a capacidade de abrirmos mão e de entregarmos a nossa vida nas mãos de Deus. Vamos cantar isso, dizendo: eu quero, Senhor, me apaixonar por Ti. Eu quero, Senhor, Te encontrar. Eu quero, Senhor, entregar o meu futuro em Tuas mãos, porque o que o Senhor tem é o melhor para a minha vida. E eu preciso encontrar aquilo que está no Teu coração, Senhor. Eu Te encontrei, não vou Te deixar. Jesus, ensina-me a Te amar. Eu Te encontrei. Eu Te encontrei, não vou Te deixar.
Jesus, ensina-me a te amar. Eu quero me apaixonar por ti, Jesus. Eu quero me apaixonar por ti e só contigo ficar, e só pra te olhar e me deixar ser conquistado